meu irmão! Tridente, novo Aquaman, novo filme. Vamos fazer? Segue a lista de materiais para fazer o novo Tridente do Aquaman, que vai ser protagonizado pelo personagem Jason Momoa. Segue a lista de materiais como máscara, óculos, tico-tico, lixadeira com disco de flap e micro retífica. Imagens de referência do Tridente, altura para o personagem, desenho de referência para colocar na chapa de 12 mm. Depois a gente fazer toda a marcação da parte dos fios do tridente, como mostra a imagem de referência, ele vai ficar assim, ó. E assim ele vai ficar dos dois lados. A gente faz toda a parte de desenho, todas as partes de fissuras e emendas do tridente para poder dar o fio. Para esse trabalho, se vocês notarem, ele vai ser um trabalho bem complicadinho de fazer e demorado, por isso sempre bastante paciência. Nós vamos usar uma lixadeira com disco de flap para acelerar o nosso processo e pequenos cantos vivos, cantos de difícil acesso a micro retífica. Nunca se esquecendo de óculos e máscara de proteção. Beleza? Vamos embora!
Depois de fazer a parte da lâmina, que é todo esse trabalho na parte de cima, esse processo a gente vai ter que fazer do outro lado. Toca a ficha. Agora nós vamos fazer essas 3 partes aqui, ó, que vai na emenda do tridente. Fazer separadamente, um de cada vez, para poder dar o grau e os ângulos. Depois de cortar exatamente 2 peças iguais, a gente vai fazer a união dela, pois ela tem que ficar num grau mais ou menos isso daqui, para ela poder dar esse tipo de peça aqui. Ó. Se vocês olharem, ela vai ficar assim. Para depois vir a parte do encaixe do cabo. Ela entra perfeita e se encaixa. Depois a gente vai fazer as emendas. Para fazer isso daqui, a gente coloca no nosso gabarito. A gente tem um gabaritinho exatamente dessa peça. Mas eu vou marcar aqui. Ó. Depois eu coloco. Depois ela estiver bem correta. E com a caneta eu marco por baixo. Marco dos 2 lados. Marco aqui. Vai ficar assim. Agora eu vou ter que desbastar em ângulo. Nesse ângulo aqui assim, ó, para que ela ganhe o grau entrando para dentro. E a mesma coisa a outra peça do outro lado. Para ela poder ficar assim e poder ficar reta na nossa peça do tridente. Depois ele vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, que vai servir o quê? Exatamente para a gente poder encaixar na parte de baixo, até encostar na madeira, e a outra parte fazendo o encaixe dele ficando assim. Como eu vou mostrar aqui dando a volta, ele vai ficar assim, ó. Aí depois, pequenos acabamentos a gente vai dar na hora de fazer o encaixe do cabo. Agora na hora de colar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui como acabamento, que é a grossura, como um guia. E isso daqui a gente vai botar aqui. A gente vai exatamente dar um ponto, uma gotinha de cola rápida em cada lado. E esperamos secar. Depois de secar, quando estiver bem seco, a nossa peça vai ficar no formato que a gente precisa. Fizemos o teste, encaixamos. Ela vai encaixar do jeito que a gente precisa. E o que a gente tem que fazer agora aqui? Ó? A gente vai começar a colar ela no tridente, uma por uma, botando cola tanto nessas partes daqui por dentro, como aqui com o tridente.
colou, espere algumas horas e depois a gente continua a parte do cabo. Nessa parte aqui a gente marca bem no centro e agora vamos fazer um furo com uma broca 3,5 para poder fazer a união dessa peça com o cabo. Ficando assim. Vamos botar um ferro pino de obra, teste para ver antes de botar cola. Eu preciso dar mais uma desgastada. Não pode ficar muito aberto, tem que ficar meio com folga, pouca folga. Um pouco. E esse processo aqui a gente repete no cabo. Depois de fazer os furos bem no centro da peça e do nosso cabo, a gente vai fazer a união deles com um pedacinho de ferro de obra, 6 mm, cola rápida e cola de madeira. Depois de calçar, mantenha pressionado por alguns minutinhos e ele vai secar devido à cola rápida junto com a cola de madeira.
Depois de colado e preso, ele vai ficar bem firme. E agora, para tapar esses frisos aqui dos nossos encaixes em ângulo, nós vamos usar um Durepox. A gente vai modelando ele junto com água, para o trabalho ficar bem fácil de fazer. Preencha, né, todos os furos e os vãos que tiver. Nós vamos fazer um acabamento que é um círculo, uma parte de encaixe que fica na parte de baixo do tridente. Aí nós vamos usar uma chapa e aqui que vai ser a nossa base para encaixe na madeira. Fizemos um círculo. Fizemos um outro aqui, 2 peças. E agora damos uma distância de aproximadamente 1 centímetro cada lado. Fizemos isso nessa outra aqui também.
Depois de cortar as peças, elas ficaram assim. Agora a gente precisa dar uma lixada por dentro e depois por fora. Mas por dentro é exatamente para ela poder encaixar perfeitamente aqui, sem fazer força. E assim a gente vai usando a micro refil. Repito o processo na outra peça. Depois de lixar, as peças ficarão assim, ó. E a bolinha do final. Agora nós vamos colar uma na outra, que ela vai ficar assim. E essa outra aqui, que é a que encaixa no final da madeira. E essa junto. Nós vamos fazer a união dessas três peças agora. Mesma coisa, vamos usar uma cola rápida para não perder tempo. Pressionamos para podermos virar e colar o outro lado. E ela vai ficar assim. O que eu fiz? O mesmo processo do cabo. Eu botei um pininho de madeira aqui para poder dar uma extensão maior no nosso tridente, para ele poder ficar com 2,5 metros, que é praticamente o usado pelo Aquaman no novo filme. Agora o que? A gente vai fazer a união dessas partes aqui, para depois a gente começar o processo de finalização da nossa arma. Eu vou passar a cola rápida também, para não perder tempo. E encosta aqui. Mesma coisa eu faço com essa peça para poder colar ali. Boto a cola. Boto um pouquinho aqui. E colo uma na outra. Mantenho pressionado por alguns segundos e pronto. E aqui está o nosso tridente. Agora nós vamos passar para a parte de lixa e pintura. Agora a gente vai usar um taquinho de madeira e uma lixa 60 para poder tirar a imperfeição da madeira, para depois a gente poder trabalhar em cima dela. Vai passando. Vai vendo que ela vai tomando uma forma mais leve. Depois de fazer toda a parte de lixa, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó, tirando aquela imperfeição. Agora nós vamos fazer uma selagem com uma mistura de cola e água em toda a peça.
Pode passar bastante, não precisa economizar. Essa parte de selagem, ela serve para quê? Para proteger a peça, para impermeabilizar e para ajudar na pintura. Sendo que o Prime também faz esse trabalho, mas isso daqui te poupa um pouco mais de trabalho na hora de lixar. Depois de selar a peça e ela secar, ela vai ficar bem áspera. Aí com um taquinho de madeira e uma lixa 120 para madeira, a gente vai lixar e tirar essa parte áspera. Nas curvas a gente tira e usa com a mão. Fazendo isso em toda a peça de todos os lados. E ele vai ficar bem lisinho. Depois de fazer toda a lixação, a gente dilui bem o Prime para a gente poder dar um fundo na nossa peça para depois receber a pintura. Agora, depois do Prime, nós vamos fazer o processo de lixa, que é o que? Primeiro uma lixa 600 para tirar esses pequenos enrugados que ficaram, depois uma 1200 para dar um acabamento melhor. Nós vamos usar o que? Uma água com um pouquinho de detergente e só ir lixando até deixar ela totalmente lisa. E assim ela vai criando a forma que a gente precisa. Depois do processo de lixa, ele vai ficar com essa aparência extremamente lisa. E ele está pronto para receber a pintura. A gente vai usar uma tinta ouro, tá? Uma tinta acrílica cor ouro. E depois a gente vai fazer todo o processo de envelhecimento e isso eu vou mostrar para vocês. Então a gente começa a pintura. Vai ter que ser dada umas 2 ou 3 mãos de tinta. Com bastante calma.
Depois da pintura, nós vamos fazer a parte de sombra. Eu misturei um pouco de preto com a tinta ouro, mais preto, e diluí com água. E assim nós vamos fazer a sombra e vamos espalhar ele com um pano úmido. Passe em toda a superfície e passe o pano. E o que acontece? Retire o excesso e ele vai ficar um tom diferente, se analisarem pela peça do lado. Bom, esse aqui foi o tridente do novo Aquaman. Se gostaram do nosso vídeo, dê um like, deixe seu comentário, deixe ideias para próximos vídeos, novas armas e até a próxima.